salvou. Boa noite, irmãos. Deus abençoe cada um, em nome do Senhor Jesus. Nós temos visitante, né? Deus abençoe os irmãos. Os irmãos são daqui de perto? Nós temos a convite do João Agnes Cachoeirinha. João? João Agnes. Congrega no Tabernáculo de Cachoeirinha. Ah, tá. São bem-vindos, viu? Deus abençoe cada um de vocês, né? Deus abençoe a todos. Deus abençoe os irmãos através da internet que estão nos acompanhando. Deus abençoe a todos. Nós vamos abrir nossas Bíblias. 2 Coríntios, capítulo 12. 2 Coríntios 12, versículo 1, né? Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. De alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isto para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Fui necio em gloriar-me. Vós me constrangeste. Eu devia ter sido louvado por vós, visto que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. Ainda que nada sou, os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Grande Deus e Pai, nós te agradecemos por estarmos nesta noite te adorando na beleza da tua santidade, te adorando na mensagem do dia, da hora. Fala conosco, abençoa teus filhos aqui presentes, através da internet. Outros não puderam estar aqui, Senhor, mas que eles sejam abençoados através da internet. Hoje o Senhor tem nos dado esse privilégio. Se nós não pudermos estar no culto, nós podemos acompanhar o culto em nossa casa. Senhor, perdoa os nossos pecados e nos ajuda. Toma esse pouco de pó, fala conosco, ó Deus. Eu quero também te ouvir. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Podia sentar, meus irmãos? Hoje, terminando o 5º selo, aí quando você chega no finalzinho do 5º selo, o irmão Brana começa a contar aquela trasladação que ele teve, né? Que foi além da cortina do tempo. Uma viagem, né? Além da cortina do tempo. E onde ele viu todos, né? Ele viu todos nós, né? A palavra de Deus diz que ele disse assim: eu vi todos vocês ali, né?
como ele estava falando sobre os judeus, quando João viu aquelas almas no quinto selo debaixo do altar, quando nenhum deles tinha ainda nascido, né? E quando eles estavam pedindo por vingança, e o irmão Brana vem trazendo a revelação do selo para consertar as coisas que estavam, cabos que estavam soltos, né? Grandes homens, bons homens também trouxeram seus ensinamentos, aquilo que eles pensavam com respeito aos 7 selos. Mas quando a revelação veio e colocou as coisas em seus devidos lugares. A revelação sempre ela vem para colocar as coisas em seus devidos lugares. O Dr. John Schmidt também tinha apresentado o seu ensinamento, e o irmão Brana disse que ele estava errado no seu ensinamento, porque aquilo ali foi o Espírito Santo que tinha lhe mostrado. Então aquelas almas que estavam debaixo do altar eram os judeus, que foram mortos por Eichmann, Stalin, Mussolini, Hitler, porque foi a forma que Deus usou, levantando aqueles 4 anjos, né, na Segunda Guerra Mundial, para que os judeus voltassem para a sua pátria, porque eles estavam bem enraizados na Europa e no mundo todo, e eles não tinham como voltar devido aos negócios que tinham e tudo. Então, Deus abençoe os irmãos aí, bem-vindos, né? Eles não tinham como voltar. Então, o meio que Deus usou, parece uma coisa estranha, né? Mas Deus usou aquele meio para que aqueles judeus voltassem, que foi a Segunda Guerra Mundial. Mas interessante que João viu aquelas almas debaixo do altar, clamando por vingança naquela visão na ilha de Patmos, no qual ele teve por 2 anos, né? E nenhum deles ainda tinham nascido, né? E quando o irmão Brana mostra, porque esses judeus não são chamados, eles não são chamados pelo 4º Elias, eles são chamados pelo ministério de Moisés e Elias, né? Porque Malaquias 4, Elias vem só. Apocalipse 11, ele vem com Moisés. Moisés representando Deus como sempre, né? O ministério dele, quando ele foi a Faraó, Deus disse: tu serás Deus para Faraó, né? E Arão será o teu profeta. Então ali estava. E você lendo no capítulo 11 de Apocalipse, você vê aonde realmente Deus confirma isto, né, na sua palavra, que na verdade o 5º selo ele se cumpriu. Agora, para os judeus, 5º e 6º selo, o 6º selo, ele na verdade é o fim do mundo, né? A abertura dele para os judeus. O profeta revelou para nós. Agora, os judeus, ele será aberto, né? Porque o 5º selo será 2 profetas, né? Como o 7º selo foi um profeta, abrindo todos aqueles selos, né? O profeta nos fala isso na mensagem à festa das trombetas, né? Que aquele anjo, aquele 7º anjo, era o 7º selo, né? Porque o 7º anjo é o anjo mensageiro à era de Laodiceia. Então, quando ele relata e mostra os 144 mil, porque aqueles que tinham seus nomes escritos, que foram mortos por Hitler, Stalin, Mussolini, que clamavam por vingança, foi 6 milhões de judeus que foram mortos na Segunda Guerra Mundial. Os 144 mil é para completar. Mais de 6 milhões foram mortos. Agora, os 144 mil é para completar o número dos seus irmãos, que, assim como eles, né? Você lendo bem a revelação dos 7 selos, você se inteira realmente disto, né? É muito importante para nós, porque os judeus, Moisés e Elias, só entram em ação quando a noiva sai da terra. A noiva não passa pela tribulação. A igreja, sim. Porque a igreja ela não aceita
Em todas as eras, a igreja nunca aceitou a sua remissão, a sua redenção. Porque a redenção é pelo sangue. E o sangue sempre foi a mensagem do dia, né? O sangue foi a mensagem de Paulo no seu dia. Então houve aquele povo que rejeitaram a mensagem de Paulo. Essa foi a virginécia do seu dia. Ela não recebeu a sua redenção, nem recebeu o azeite para poder alumiar o seu caminho naquele tempo. E nós estamos agora no final desse tempo. É um privilégio que Deus, na verdade, tem nos dado em chegar no fim desse tempo. Eu estava vendo Oséias capítulo 12, versículo 13. O Senhor, por meio de um profeta, fez subir a Israel do Egito, e por um profeta foi ele guardado. Agora, Moisés tirou todo aquele povo do Egito, mais de 2,5 milhões de pessoas, e apenas 2 pessoas entraram na terra. Foi Josué e Caleb. Eu estava vendo Êxodo 32:7, quando Moisés se encontrava ali recebendo a lei, como o irmão Brana lá no Monte Pôr do Sol, recebendo a revelação dos 7 selos. Moisés recebia a lei aqui, e o povo lá embaixo se prostituía em festa, idolatria, né? E Deus disse para Moisés: desce, porque o teu povo que fizesse subir do Egito se tem corrompido. Deus não disse o meu povo, o teu povo. É o teu. Porque veja, se você pertence a uma denominação, a qualquer sistema hoje, você é parte daquele sistema. Por isso o profeta de Deus disse que no seu dia as pessoas diziam: eu sou metodista, eu sou batista, eu sou da Assembleia, né? Agora, esse aqui era o povo de Moisés. Era o povo de Moisés. Na primeira era o povo de Paulo. É o povo de Paulo. São Paulo disse em Romanos 2, verso 16, no dia em que Deus há de julgar o segredo dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Agora, veja bem a posição do mensageiro, né? A confiança, a certeza, né, da sua chamada, como Deus tinha lhe chamado. Ele diz: segundo o meu evangelho. Agora, eu não estou aqui pregando a minha mensagem. Nós somos apenas aqueles que ajudam o 7º anjo. Nós estamos trazendo a mensagem do último anjo. Porque desde o primeiro selo, o profeta fala da importância do último anjo, da mensagem do último anjo, da abertura do último selo. Porque cada mensageiro foi um selo. Cada mensagem. O selo é o selo do Espírito Santo. Então, cada mensageiro foi um selo. Então, quando ele chega no finalzinho do 5º selo, ele fala de algo que estava ardendo dentro dele. Ele disse assim, 346 do 5º selo: eu tenho uma coisa para lhe dizer, é tão bom, está ardendo bem no meu coração. Espero que não tenham se esquecido. Vejam, permita-me dizer isto na presença dele. Por sua graça, ele também me deixou ver o meu povo. Não faz muito, de vestes brancas. Ele também deixou ver o meu povo. Agora você veja que Jesus, quando estava sendo rejeitado pelos judeus ali, e os judeus diziam que era o de Moisés, aquela discussão que havia entre eles, e por não ter revelação e ter apenas conhecimentos, eles tropeçaram na revelação que era Cristo. Cristo é a revelação de Deus. Então, tropeçaram por muito conhecimento, por muita letra, acabaram tropeçando. Você vê que as pessoas da mesma forma hoje, porque a sabedoria bíblica, a teologia, ela impressiona. Principalmente hoje, com a internet, né? Ela impressiona.
No meu tempo, lá atrás, não impressionava tanto, porque não tinha nada para transmitir. Né? A igreja muito pobre, não tinha transmissão por televisão, era apenas um programazinho de rádio, não era todo mundo que tinha rádio. Né? Então, ele disse, ele me deixou ver o meu povo. É aqui onde nós chegamos, como aquele povo que Deus disse para Moisés, o teu povo. Mas era povo de Moisés, mas eles não criam Moisés. Eles foram rebeldes. Se levantou Coré, Datã, Abirão, e para trazer o povo de volta para o Egito. Porque vai chegando um tempo que as pessoas dizem, mas será que isso é verdade mesmo? É igual o povo de Israel. Quando eles foram espiar a terra, cheio de gigantes, exércitos bem armados, eles não tinham tanta arma, não tinham um exército bem armado. Os joelhos se desconjuntaram, sentiram medo, disseram, não somos capazes. Eles não olharam para a promessa. Eles não creram no guia. Porque eles não eram povo de Deus, eles eram povo de Moisés. Era o povo dele, o teu povo. Só que o povo de Moisés gerou um novo povo, uma nova nação. Aquela igreja que nasceu no deserto foi a que entrou com Josué e Caleb. Irmão Brana disse, então, ele me deixou ver o meu povo. Aí vemos que essa trasladação, né, ele acordado, isso foi antes da revelação dos 7 selos, que ele conta. Ele nos conta isso também nas eras da igreja. O meu povo, ele diz, o meu povo, a noiva gentia. Porque nós tivemos 7 mensageiros e 2 profetas. Nós tivemos Paulo e Brana. Os demais foram reformadores. Eles, como estava na sua dispensação, trouxeram profecias, mas por trazer uma profecia não quer dizer que você é um profeta, um vidente. Paulo foi o vidente do seu dia. E Brana, desse último tempo, porque teria que vir o 7º anjo, o mensageiro profeta, porque Lutero não foi profeta, foi reformador. O Wesley também não foi profeta. E vieram os pentecostais com a restauração dos dons, porque teria que revelar os mistérios que estavam escondidos. Os 7 selos tinham que ser desatados. Então ele me fez ver o meu povo. Nós já estamos aí alguns dias falando sobre essas coisas sobrenaturais. Eu creio que nós não estamos vivendo num tempo de leite. Não. A igreja ela já saiu da sua infância, nós não estamos mais na infância, né? De rudimentos. Perguntas e respostas sobre o selo, o irmão Brana disse que nós temos que ir mais nas coisas mais profundas da palavra. Porque nós estamos no tempo do arrebatamento, ele não vai arrebatar bebês, né, mas adultos. Né. Abraão expirou, morrendo em boa velhice, velho e farto de dia, Gênesis 25:8, e foi congregado ao seu povo. Agora veja, Gênesis 35, no versículo 28. E foram os dias de Isaque 180 anos. Isaque expirou e morreu. E foi recolhido ao seu povo. Velho e farto de dias, Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. A partida de Jacó, Gênesis 49, verso 29.
Depois ordenou-lhes e disse-lhes: eu me congrego ao meu povo. Sepultai-me com meus pais na cova que está no campo de Efron, o Eteu, na cova que está no campo de Macpela, que está em frente de Mani, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou com aquele campo de Efron, o Eteu, por herança de sepultura. Ali sepultaram a Abraão e a Sara, sua mulher. Ali sepultaram a Isaque e a Rebeca, sua mulher. E ali eu sepultei a Lia. O campo e a cova que está nele foram comprados aos filhos de Éter. Acabando, pois, Jacó de dar instruções a seus filhos, encolheu os pés na cama e expirou, e foi congregado ao seu povo. Quando nós partimos aqui dessa vida, em Cristo, nós reunimos com o nosso povo. Há um mensageiro para esse dia. Há uma mensagem para esse dia. Mas há muitas fés. Se você é batista, você congrega com a fé batista. Se você é metodista, um exemplo. Agora, se você crer na mensagem do dia, você vai congregar com essa mensagem. Então ele me fez ver quem? Meu povo. O povo de Brana. Moisés também tinha o seu povo, mas muitos do povo de Moisés nunca entraram na terra. Foram engolidos vivos no deserto. Não foi todo aqueles que seguiram a Paulo e creram que foram recolhidos juntamente com ele. Não. Tinha Emineu, tinha Alexandre, o latoeiro, Fileto, aqueles que lhe causaram muitos males, aqueles que foram contrário àquilo que ele estava pregando. Por exemplo, a ressurreição, sobre o arrebatamento. Veja que o apóstolo São Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 3, ele disse, como nos escreveu nosso amado irmão Paulo, no qual há pontos difíceis de entender, e que os ignorantes instáveis deturpa para a sua própria perdição. Ele disse que havia pontos difíceis, que os ignorantes instáveis, havia grupos para deturpar, que não reconhecia o mensageiro do dia. Tem que haver um reconhecimento ao mensageiro e à mensagem. Nós vemos aqui que Abraão foi recolhido com seu povo. Isaque também. Não é porque foram sepultados na mesma sepultura. Ali foram os corpos, a carne. Porque eles não estavam mortos. Foi mesmo que disse Jesus, eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ele não é Deus de mortos. E na morte de Jesus eles ressuscitaram. E todos aqueles do Antigo Testamento vieram naquela primeira ressurreição. Veja que a primeira ressurreição existe partes dela. Ali, na ressurreição de Jesus, haverá outra parte aqui na ressurreição da noiva. Haverá outra parte nos 144.000, porque a segunda ressurreição será no juízo do trono branco. Você vê que a parte é como a vinda. Em 28 de fevereiro de 1963, quando foi tirada a foto dessa nuvem, não era uma nuvem somente, era uma nuvem de anjos. O irmão Brana falou disso um mês antes, 2 ou 3 meses antes, quando ele pregou a mensagem: Senhores, é esse o tempo? Ele disse que ia encontrar com 7 anjos. E não era somente 7 anjos. O Senhor estava entre eles. Quando ele disse, vire a foto. Ele disse, você não está vendo aqui a sua barba? Seus olhos? Ele disse, é exatamente como Ófame o desenhou. Então, a vinda do Filho do Homem, Cristo, trabalhando num homem chamado William Branham.
para nos trazer a revelação dos 7 selos. Esta foi uma parte. A outra parte é o rapto. É o que nós estamos aguardando. Encontrar nossos irmãos aqui nessa primeira ressurreição. Vamos apressar um pouquinho aqui. 5º selo, 389. E nesse momento uma voz começou a falar comigo. Eu creio que vocês estão familiarizados com essa visão, né? Quando o irmão Brana disse que ele não entendia o que seria depois da morte, ele disse que ele não tinha medo de ser perdido, ele sabia que seria salvo, mas ele disse que tinha medo de ser um espírito, uma nuvem, que não tinha mão, não tinha pé, não tinha boca, até que Deus lhe mostrou. E ele disse: eu vi todos vocês lá. Veja, nós não tínhamos nem nascido, ele nos viu lá. É como aqueles judeus, porque antes ele conta dos judeus, que Hitler, Stalin, Mussolini, Eichmann matou, que as almas que estavam debaixo do altar clamando por vingança não tinham nascido. Nós também não tínhamos nascido. E ele viu todos nós ali. Agora, São Paulo não detalhou que não era para o seu dia. Ele disse que ouviu palavras inefáveis, coisa que estava além da compreensão humana, que não era lícito o homem falar. Mas o irmão Brana nos detalhou tudo que ele viu além da cortina do templo. Ele viu a sua primeira esposa, ele viu uma irmã que ele tinha conduzido a Cristo, ela tinha mais de 90 anos, bem jovem, que nunca mais ia envelhecer. E aquela voz disse: você está com o seu povo, você está congregado com ele. Note, nunca de fato vi a voz. E neste momento uma voz começou a falar comigo, nunca de fato vi a voz. Ela disse: tu foste congregado ao teu povo. Então alguns homens me levantaram, puseram-me bem alto, sobre uma coisa alta e grande assim. Eu disse: por que fizeram isso? Disse: na terra tu foste um líder. E eu disse: bem, eu não entendo isto. E essa voz falando comigo, não conseguia ver a voz. Agora, ela estava logo acima de mim, falando comigo. Eu disse: bem, se eu morri, quero ver Jesus. Eu disse: ele foi toda a minha vida, quero vê-lo. Assim ele disse: tu não pode vê-los agora. Ele está ainda mais alto. Veja, era abaixo do altar ainda. Veja, o 6º lugar, para onde os homens vão. Veja, não o 7º, onde Deus está, 7ª dimensão. Acho que domingo falamos sobre as dimensões aqui, foi um desses dias, né? A 7ª dimensão onde está Deus. A 6ª dimensão onde vão as almas dos homens redimidos, homens e mulheres. Então essa voz disse: fosse reunido com o teu povo, como Jacó foi reunido com o dele. Eu disse: todos este, meu povo. Ele estava pensando na sua família natural, meu povo. Agora veja que aquela voz citou a escritura para o irmão Brana, como Jacó foi reunido com o dele. Tu foste reunido com o teu. Veja que Paulo também teve que ser reunido com o dele, Irineu. E a nossa esperança? Nós não viemos à igreja somente para marcar um ponto. Nós viemos adorar, agradecer pela nossa salvação. E nós temos uma esperança em sair daqui. 2 Coríntios capítulo 5, se esse tabernáculo terrestre se desfizer, nós temos um outro. E ele disse: estavam todos lá, estavam passando, e eu disse: parecia haver realmente milhões deles. Nunca vi esses. E quando me sentei lá, aquelas mulheres e homens ainda vindo, correndo, me abraçando, chamando-me de irmão, fiquei sentado lá. E essa voz disse: fosse reunido com teu povo, como Jacó foi reunido com o dele. Eu disse: todos estes, meu povo? Todos estes são Brana? Ele disse: não,
são teus convertidos a Cristo. Ele pensou que a família Brana seria muito grande, a família Brana natural. Eu olhei em volta e houve uma mulher muito formosa que se aproximou. Era bem parecida. Ela me abraçou e disse: "Ó, meu precioso irmão." Olhou para mim, pensei, que coisa, ela parecia um anjo. E ela se foi, e essa voz disse: "Não a reconheceste?" Eu disse: não reconheci. Disse: "Tu a conduziste a Cristo quando ela tinha mais de 90 anos?" Disse: "Sabe por que ela te considera tanto?" Eu disse: "Aquela bela jovem tinha mais de 90. Sim. Disse: "Ela não pode mudar, nunca mais agora." Disse: "É por isso que ela está dizendo precioso irmão." Pensei: oh, que coisa! E eu estava com medo disso. Ora, essas pessoas são reais. Elas não estavam indo a parte alguma. Elas não estavam cansadas de estar lá. E eu disse: "Bem, por que não posso ver Jesus?" Disse: "Bem, agora ele virá. Ele virá algum dia. E ele virá a ti primeiro, então será julgado." Disse: "Essas pessoas são teus convertidos que tu conduziste." E eu disse: "Quer dizer que por ser líder, que ele me julgará?" Disse: "Sim." Eu disse: "Todo líder tem que ser julgado dessa maneira?" Disse: "Sim." Eu disse: "E Paulo?" Ele disse: "Ele terá que ser julgado com os dele." Bem, eu disse: "Se o grupo dele entra, também entrará o meu, porque eu preguei exatamente a mesma palavra. É isto." Eu disse: "Onde ele batizou em nome de Jesus, eu também batizei, eu preguei." Milhões gritaram. Todos de uma vez disseram: "Estamos descansando nisso." E pensei: que coisa! Se somente tivesse sabido disto antes que viesse para cá, eu faria as pessoas virem para cá, que, em outras palavras, eu forçaria elas a vir. Se eu soubesse que era tão glorioso, elas não se podem dar o luxo de perder isso. Por causa de festas, por causa de mundanismo, perder isto, por causa de política, por causa de religião, perder isto. Por causa de uma inimizade, por causa de uma mágoa, perder isto. Elas não podem se dar ao luxo de perder isto. Aquilo era real. Agora, temos que crer 100% no que pregou o profeta. Josué creu 100% no que pregou Moisés, por isso entrou. Caleb creu 100%, por isso entrou. Jesus disse em São João 5, eu já tinha citado: não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Falando daqueles judeus, João 5,45. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Porque se vós cresse em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não crede nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Vamos chegando no nosso dia. Mensagem: eu acuso essa geração. 116. Ali eles, aqueles que deviam saber que não estavam agindo certo. Se alguém deveria saber que não estava agindo certo, deveria ter sido aqueles ministros. Se alguém deve saber que está agindo errado, deve ser o clérigo desse dia. Se alguém devia saber, os bispos, arcebispo, ministro e doutores de divindade deviam saber a maneira certa de agir. Mas por que não podem eles? Oh, que contradição que temos ante nós aqui, senão uma contradição. Eles alegam que adoram a Deus, eles estão matando o príncipe da vida, eles ali o crucificam,
E aqui eles novamente fazem a mesma coisa, pois ele é a palavra. Você lembra no 7º selo? No finalzinho, o irmão Brana disse que quando esta fita estiver em circulação, será o motivo para correr com 10.000 dos meus amigos. Bom dizer, o irmão Brana está querendo ser um profeta diante de Deus? Esta fita, estes selos. É fácil você pegar a história do irmão Brana, contar ao povo, faz o povo chorar, mas pega os selos, o selo nos corta, nos disciplina, nos coloca em nosso lugar, nos prepara, nos dá uma fé arrebatadora. Primeiro selo, 75. Isso é o que ele é, somente um reflexo da palavra. Isso é o que ele é hoje, um reflexo da palavra, tratando de encontrar alguém através de quem ele possa refletir. Ele está tentando encontrar alguém que seja eu, que seja você, que ele possa se refletir com a verdade, com a mensagem deste dia. E essa gente mantém a congregação distante de Deus. E se há algum acontecimento, isso é falado na congregação, eles condenam isso da plataforma, do púlpito, e dizem, isso é fanatismo. Mantenham-se longe disso. Ao fazerem assim, eles crucificam a Jesus Cristo em 1963, que foi a revelação dos 7 selos. Os 7 selos é a revelação de Jesus Cristo. E são simplesmente tão culpados quanto aqueles indivíduos naquele dia. Essa é uma declaração terrível, mas é a verdade. Isso é exatamente o que eles fazem hoje. É sobre esse fundamento, sobre o fundamento da crucificação de Cristo, sobre os fundamentos de tomar a palavra e distanciá-la do povo. É exatamente o que eles estavam fazendo lá. A própria palavra que Deus estava refletindo através de seu próprio Filho, para provar que ela era, e aqueles que eles alegavam que amavam, o Jeová que havia manifestado a si mesmo pelas Escrituras, fez exatamente o que ele disse que ele faria, exatamente o que Deus disse que ele faria, e refletiu isso ante eles, por causa do amor dos seus grupos de igreja. E coisas assim, eles condenaram o príncipe da vida. O amor a uma denominação, ao credo, ao dogma, eles condenaram a Cristo. Eles condenaram a mensagem do dia. Desprezaram. Como Israel, mofaram dos seus profetas. Profetas sempre foram rejeitados. E o mundo gentil nunca recebeu um profeta. Até o século XX. Quando Deus estava chamando a sua noiva gentia, ele teve que enviar um profeta. E eu condeno o mesmo grupo hoje, diz o profeta. Ali Jesus disse, Moisés é que vos condena. Aqui o profeta diz, eu condeno o mesmo grupo hoje. Lá Paulo disse, no dia que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. E o profeta disse, eu condeno o mesmo grupo hoje e os acuso como culpados diante de Deus, pela palavra de Deus, que eles estão fazendo a mesma coisa. Essa geração está acusada. Recorde Hebreus 13 e 8. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Grande Pai, nos ajuda, Deus, a crer. Abençoa teus filhos em toda parte, nesta hora tão maravilhosa, Pai, quando o Senhor tem nos dado abundância de alimento, que é a tua palavra. Abençoa os nossos visitantes aqui presentes e os nossos irmãos através da internet desde a África, a Europa, ali Portugal, os irmãos estão nos acompanhando ali, aqui no Brasil, Pai.
Dê a tua bênção para cada um que tem se colocado ao lado dessa palavra do dia, desta última hora. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos. Amém.